E aí, gente, estou aqui para gravar mais uma aula de história. Nesse momento, nessa aula, a gente vai falar sobre o início da Segunda Guerra Mundial. A gente não vai falar sobre os desdobramentos, a gente vai falar apenas sobre os antecedentes e o início da Segunda Guerra Mundial. Para falar da Segunda Guerra, a gente tem que retroceder lá na Primeira. Se a gente for pensar bem, se a gente for analisar bem, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas estão relacionadas. É quase que como se fosse um conflito só, um único conflito. A gente tem aí pouco mais de 20 anos entre o final da Primeira Guerra e o início da Segunda, e a gente vai ver que os motivos dessas duas guerras estão interligados. Se a gente for pensar, né, a Primeira Guerra começa em 1914 e a Segunda Guerra acaba em 1945. A gente já teve guerra de 100 anos entre a França e a Inglaterra, por exemplo, né? Então é um conflito, na verdade, relacionado, é quase que um conflito único. Então, vamos começar. A Primeira Guerra Mundial, ela acaba ali com o acordo do Tratado de Versalhes. Esse acordo do Tratado de Versalhes, que acabou com a Primeira Guerra Mundial, ele acabou por responsabilizar principalmente a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. E a Itália também sofreu algumas consequências, como a perda de territórios, a obrigação de indenizar os vencedores, né, de pagar grana para quem venceu. Então você imagina, a Itália e a Alemanha, assim como outros países que participaram da Primeira Guerra, estavam com as suas economias abaladas, destruídas, perderam muitas vidas, né, boa parte da população com a guerra, e eles sofreram imposições ali com o final da guerra. A Alemanha foi proibida de ter exércitos, né? Tinha um exército bem pequeno, bem reduzido, proibida de fabricar armamento. Então, havia um ressentimento muito forte na Itália e na Alemanha em relação à Primeira Guerra Mundial. Um ressentimento que fazia com que o povo italiano e o povo alemão se sentisse, de certa forma, humilhado, de certa forma, diminuído. É desse momento, nesse contexto, que surge o fascismo lá na Itália, durante a década de 1920. O fascismo é uma ideologia que vai se tornar uma ideologia de governo, em que o nacionalismo exacerbado, exagerado, é presente, a questão de que o Estado é maior do que as liberdades individuais, né, de cada indivíduo. Vai haver uma busca por um passado glorioso, né? Os fascistas italianos vão buscar lá no Império Romano e os alemães vão buscar lá uma dita pureza da raça ariana. O fascismo ele tem a ver também com a xenofobia, né? Que é o ódio a pessoas de uma outra nacionalidade, né? O ódio ao francês, ao inglês, que ganhou lá a Primeira Guerra. No caso da Alemanha tem a questão do ódio ao judeu, né? A Alemanha o governo fascista da Alemanha vai surgir na figura do Hitler durante a década de 30, depois do fascismo da Itália. Quando o fascismo vai para a Alemanha, ele ganha o nome de nazismo, por causa do Partido Nacional Socialista Alemão. Era o Partido Nazista Alemão. Então, ao mesmo tempo em que o fascismo ele ganha espaço lá na Itália e na Alemanha, as bases dos motivos para a Segunda Guerra eles vão se formando. O nacionalismo exagerado e também o expansionismo. A Alemanha ela vai ter um papel fundamental aí nessa questão do início da Segunda Guerra Mundial. Lembra da crise de 29, que espalhou uma crise pelo capitalismo, do capitalismo pelo mundo? Pois é. Então, esse fascismo e o nazismo eles surgem também como uma alternativa entre o socialismo lá da Rússia, da União Soviética, e o capitalismo que tinha quebrado em 1929. Ele surge como uma terceira via, uma via corporativista, de um Estado autoritário, de um Estado que dizia que os alemães e que os italianos precisavam acreditar, né, que precisavam ser grandes novamente. E aí, nesse contexto, quando Hitler sobe ao poder lá na Alemanha, nos anos 30, ele começa todo um projeto de expansão alemã. É o que a gente chama de expansionismo germânico ou alemão. E aí, a partir de 1938, o Hitler vai começar a invadir territórios vizinhos. Primeiro a Áustria e depois a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia.
De fato, a região dos Sudetos, ali na Tchecoslováquia, se identificava como alemã. Ela tinha uma cultura muito próxima da dos alemães. Então, eles não acharam isso ruim, né, de certa forma. Porém, esse expansionismo do Hitler também está relacionado à formação de um exército, fabricação de armas. Tudo isso violava o Tratado de Versalhes, que foi assinado lá atrás, no final da Primeira Guerra. Com isso, a Alemanha, a Inglaterra e a França vão se unir lá em Munique, na Conferência de Munique de 1938, para tentar um acordo que impedisse um novo conflito mundial. O que vai ficar acordado? As nações da França e da Inglaterra iam deixar para lá o fato do Hitler ter invadido a Tchecoslováquia, a região dos Sudetos e a Áustria, porém com a contrapartida de que a Alemanha ia parar com esse expansionismo, ia parar de invadir potências, invadir países ao seu redor. Só que adivinha, a Alemanha não vai obedecer lá à Conferência de Munique e logo em 1939 vai invadir a Polônia. A partir do momento que Hitler invade a Polônia, a França e a Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha. E aí a Itália vai se juntar à Alemanha, mais tarde também o Japão, e esses vão ser aí a princípio os dois lados do conflito. Repara que é basicamente a mesma coisa que aconteceu lá na Primeira Guerra. De um lado a gente tem a Inglaterra, a França e logo mais tarde a União Soviética, e do outro lado a gente tem a Alemanha, a Itália e o Japão. Vão haver muitos outros países também envolvidos nesses dois lados aí da Segunda Guerra Mundial, porém os principais são esses que eu falei para vocês. Lembrando que nesse iniciozinho aí da Segunda Guerra Mundial em 1939, quando Hitler invade a Polônia, a União Soviética e a Alemanha tinham assinado um tratado de não agressão, ou seja, eles combinaram de não fazer guerra um com o outro. E aí os russos também vão se apoderar ali, no caso a União Soviética também vai se apoderar de um pedacinho ali da Polônia. Lembrando que nesse momento a Rússia, na verdade, é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Nesse momento a Rússia é governada por uma ditadura socialista nas mãos do Stalin. Um governo autoritário, um governo fechado, né, totalitário. E é assim que começou a Segunda Guerra Mundial. A gente vai estudar mais à frente os desdobramentos aí desse conflito. Espero ter ajudado a entender. Qualquer dúvida eu estou à disposição.